Só na década de 50, né, de 1950, é que vão surgir os primeiros medicamentos antidepressivos, tá? Surgem os medicamentos que eles são chamados de primeira geração. Dentro dos medicamentos de primeira geração, a gente tem os tricíclicos, né? Que os medicamentos antidepressivos tricíclicos, eles surgem na tentativa de desenvolver um medicamento antialérgico, e eles começaram a observar que os pacientes que tomavam esse medicamento tricíclico para tratar uma alergia, eles acabavam melhorando da depressão. E aí depois, mais para frente, na tentativa de desenvolver um medicamento para tuberculose, eles descobriram um outro medicamento, né, que é chamado de inibidor da enzima monoaminooxidase, tá? Então eles também, né, eles começaram a perceber que pacientes com tuberculose que tomavam esse medicamento tinham uma melhora na depressão, tá? Então esses dois medicamentos eles ficaram conhecidos como medicamentos de primeira geração de antidepressivos, mas o problema desses dois medicamentos, tanto tricíclicos como os inibidores da enzima monoaminooxidase, o problema deles é que eles causam um efeito colateral, eles têm muito fortes efeitos colaterais, tá? Por isso que eles não são mais tão usados, mas dependendo da necessidade do paciente, dependendo do déficit que ele tem, ainda pode ser indicado. Já na década de 60, teve um químico norte-americano que descobre a existência de substâncias que são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos entre os nossos neurônios, que hoje a gente conhece como neurotransmissores. A partir da descoberta desses neurotransmissores, isso vai proporcionar o desenvolvimento, né, o avanço dos medicamentos, né, atuando sobre esses neurotransmissores, porque até então eles não sabiam que existiam esses neurotransmissores que faziam a comunicação entre os neurônios, fazendo com que o impulso nervoso passasse de um neurônio para o outro através desses neurotransmissores. E na década de 60 a gente também tem um grande avanço das terapias, das psicoterapias cognitivas comportamentais. Na década de 80, ela foi marcada pelas terapias de luz, já que eles começaram a observar que os maiores índices de depressão, de quadro depressivo, aconteciam no inverno, e eles associaram isso a uma baixa luminosidade, né? Como aqui no Brasil, que a gente mora num país tropical, a gente não tem essa diferença, mas em países, né, mais nos polos, a gente sabe que no inverno o dia é muito curto. Então, tem países que 3, 4 da tarde já está escuro. Então, as pessoas elas têm uma menor exposição à luminosidade, e isso acabava gerando mais quadros depressivos, então eles passaram a indicar para os pacientes terapias de luz. E nessa década de 80 também surgem os antidepressivos de segunda geração, tá? Como, por exemplo, é o caso dos inibidores, né, seletivos de recaptação de serotonina. Inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Guarde esses nomes aqui que depois vocês vão entender como que esses medicamentos agem, tá? Tanto os inibidores dessa enzima, monoaminooxidase, quanto os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Quando eu for explicar para vocês a fisiologia da depressão, vocês vão entender, vão associar o nome desses medicamentos. E aí a vantagem desses medicamentos de segunda geração
como, né, por conta da descoberta aqui dos neurotransmissores, né, esse medicamento de segunda geração vai atuar sobre os neurotransmissores e eles oferecem um pouco mais de segurança e menos efeitos colaterais para os pacientes. Aí, caminhando para a década de 90, onde nessa década se consolida o entendimento do benefício e da necessidade de uma combinação para o tratamento da depressão de medicamentos, né, mais psicoterapia, né? Porque eles começam a entender que existe tanto déficit bioquímicos, né, neuroquímicos de substâncias, como também fatores emocionais, ambientais que interferem no quadro depressivo.